com ele, ok. Já coloquei, acho que já estão todos vendo, né? Obrigada, Rafael. Como o Rafael falou, meu nome é Tereza. Fiquei responsável por conversar com você sobre as relações de emprego, considerando o Covid-19. No entanto, por uma questão de tempo, tive que optar por alguns pontos que eu acho mais relevantes para poder expor algum dos aspectos em que houve alteração, né, nesses últimos dias. Basicamente, as medidas provisórias que mais impactaram as relações de trabalho nesses últimos tempos são duas. A 927, que já é bem antiga, considerando que ela foi publicada em 22 de março de 2020, né? E a 936, que é de 1º de abril de 2020. Pensei em conversar com você sobre as alternativas, efetivamente, que poderiam ser adotadas nesse período de pandemia, né? Que está tirando o sono de todo mundo. Bom, vamos lá. Na medida provisória 927, existiu uma alteração em relação às férias individuais e coletivas que são bem importantes neste momento, porque ampliou o prazo para informação, o prazo para informação das férias, para comunicação das férias coletivas ao Ministério da Economia e o sindicato representativo da categoria, que foi dispensada a comunicação, e para as férias individuais, foi concedido um período, o empregador ele não precisa mais esperar o período aquisitivo para que seja deferidas as férias, para que sejam usufruídas as férias. Além disso, foi aumentado o período de prazo para pagamento, que deixa de ser antes de tirar as férias, para que até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo delas, né? E em relação ao adicional do terço constitucional, ele pode ser pago no 13º, junto com o 13º, ou seja, até o dia 20 de dezembro. A outra alternativa que foi trazida pela medida provisória 927 é o home office. Ele já vinha sendo praticado, né, por muitos, e o teletrabalho ele veio previsto na CLT com a reforma de 2017. Não são situações iguais, embora eles algumas vezes sejam confundidos. O teletrabalho está previsto no artigo 62, inciso 3º da CLT, como uma forma de não controle de jornada, só um minutinho. Como uma forma de inexistência de controle de jornada, é uma exceção, e o home office ele exige o controle de jornada caso o trabalho na empresa assim fizesse. Então, o que acontece? Essa é a maior diferença, né, de um para o outro, e os dois agora eles estão previstos na medida provisória, dependem de acordo individual ou coletivo, e é uma alternativa que muitos estão adotando, principalmente o home office. A terceira alternativa prevista na medida provisória 927, e de novo, eu estou falando sem esgotar todas as alternativas previstas na medida provisória 927, eu só peguei realmente as que mais nós estamos usando com os nossos clientes e que são as mais reconhecidas, mais práticas e mais seguras, na verdade, né? O banco de horas ele também está previsto na CLT, mas a medida provisória 927 ela traz um diferencial. Ela aumenta o prazo para compensação de 6 e 12 meses, considerando acordo individual ou coletivo, e para 18 meses. E autoriza que, mesmo na compensação de 18 meses, seja feito um acordo individual. Essa é a principal alteração. De qualquer forma, embora não esteja previsto na medida provisória, é sempre bom lembrar que a jornada ela nunca pode exceder a 10ª hora diária, que sempre tem que haver transparência e uma forma de comprovação do saldo e do crédito de banco de horas para o trabalhador. Em relação ao segundo ponto desta apresentação, e que também é uma forma de uma alternativa para essa situação atual, é a redução de salário com a redução de jornada. Aqui eu coloquei o que a Constituição Federal prevê, até para vocês seguirem uma forma de raciocínio comigo que vai se expandindo ao longo da apresentação. Aqui nós estamos no meio dela.
A redução de jornada com a redução de salário, ela está prevista no artigo 7º, inciso 6º, quando trata da irredutibilidade do salário. Na verdade, ela é uma exceção para um princípio básico do direito do trabalho, que é a manutenção do salário do empregado. Porque o salário a contraprestação é a parte mais importante dessa relação de emprego para o trabalhador, né? Aqui acaba tornando viável a dignidade, que também está prevista na Constituição. Por isso que ela é muito importante e por isso que também ela está prevista como cláusula pétrea, que só poderia ser modificada através de medida provisória. Sempre quando se fala em redução de salário com redução de jornada, de acordo com a Constituição Federal, há necessidade de uma negociação coletiva. Ou seja, é preciso tratar com o sindicato a respeito disso. Ou por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Não se pode fazer uma redução de salário sem essa negociação. É isso que está exposto na Constituição Federal. E é uma das alternativas. A medida provisória 936, de abril de 2020, que é a mais moderna, já superou um pouco a antiguidade, digamos assim, da 927, ela traz o regulamento que ela chamou de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que é custeado pela União e prevê 3 medidas. O pagamento do benefício emergencial, que ele serve quando a empresa e os empregados realizam a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, o benefício emergencial ele é o pagamento da União ao trabalhador quando há uma dessas duas outras circunstâncias, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, deve ser garantido o restabelecimento do salário reduzido, bem como o emprego pelo mesmo período do acordo. Ou seja, se eu fiz um acordo de 30 dias, além dos 30 dias em que o acordo foi feito, o empregado ele tem uma garantia, que não é uma garantia propriamente dita, porque ele pode ser despedido desde que que o empregador pague uma multa, digamos assim, dependendo do tempo, e por um período de 30 dias igual ao do acordo, ou seja, ele tem 60 dias de garantia no emprego. Esse benefício ele vai ser pago sempre considerando como base o valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito em caso de despedida sem justa causa. O benefício ele não é confundido com o seguro-desemprego. O benefício não impede que numa futura rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, desde que previstas outras hipóteses para pagamento de seguro-desemprego, o seguro-desemprego efetivamente venha a ser pago. Na madrugada de hoje, foi publicado pela Secretaria do Ministério, desculpem, eu sou muito antiga, ainda falo Ministério do Trabalho e Emprego, agora hoje, então, Ministério da Economia, previsto numa secretaria do Ministério da Economia, exatamente qual é o procedimento para quando fosse adotado um desses acordos, se utilizasse, porque o empregador ele tem um prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, através da secretaria específica da pasta trabalhista, sobre esses dois tipos de acordo. A medida provisória, ela veio e trouxe uma grande diferença para aquela outra redução de jornada que eu havia comentado anteriormente sobre a Constituição Federal, porque ela possibilita que seja feita a redução proporcional de jornada de trabalho através de acordo individual. E essa é a parte que nós mais temos que nos atentar quando nós falamos da medida provisória 936, porque ela, a princípio, está contrária ao que prevê a Constituição, conforme eu já tinha conversado com vocês. E isso foi decidido ontem, numa decisão publicada na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 6363, em que o relator foi o ministro Lewandowski, exatamente nesse sentido. Ele disse que a celebração de acordo individual não provavelmente vai de encontro ao disposto no artigo 7º, inciso 6º, que eu já comentado com você sobre a irredutibilidade salarial, o 12, o 16, e também em relação ao artigo 8º, incisos 3 e 6 da Constituição Federal. Ele entende que a simples comunicação ao sindicato que estava prevista na medida provisória 936, ela
ela não supre a inconstitucionalidade da necessidade de uma negociação coletiva. Então, é necessário oportunizar os sindicatos que se manifestem sobre o acordo, e não posteriormente ao acordo realizado, mas antes, ele mantém o prazo de 10 dias para comunicação ao sindicato, mas antes de findadas as negociações, e ele entende que não existe uma inconstitucionalidade plena, mas que o artigo 11, parágrafo 4º da medida provisória 936, que prevê a possibilidade de acordo individual, tanto para a suspensão do contrato como para a redução dos salários, ela tem que ser lida, tem que ser dada uma interpretação conforme a Constituição. Ou seja, eu chamo o sindicato para negociar como se fosse a previsão do artigo 617 da CLT, e se o sindicato não vier negociar num prazo X estipulado, né, rapidamente, neste caso de pandemia, eu posso considerar o acordo individual. Mas eu tenho que chamar o sindicato para negociar e para auxiliar o trabalhador. O artigo 617, ele não fala só em chamar o sindicato para negociação. Na hipótese de o sindicato não vir para negociação, eu tenho que chamar a federação e, posteriormente, no terceiro momento, a confederação. Nessa decisão, o STF refere apenas em chamar o sindicato, e caso ele não venha para negociação, então se faz o acordo individual. Por isso que os próximos 2 pontos, e apesar deles se tratarem da medida provisória 936, como ela foi escrita, deve ser sempre observado de acordo não só com o entendimento do STF, como também a Constituição Federal, o artigo 7º, inciso 6, que eu referi anteriormente. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários prevista na medida provisória, ela pode ser realizada pelo prazo máximo de 90 dias, ou até o término do estado de calamidade pública. E ela poderia, de acordo com a medida provisória, como eu falei para vocês, ser feita mediante acordo individual. Agora, com a decisão do STF, e numa interpretação, como eu falei, em consonância com a Constituição, eu tenho que chamar o sindicato para negociar, antes do acordo individual, informar que eu e o empregado fulano de tal estamos tendo a seguinte negociação. A medida provisória, ela previa, e continua prevendo, então, na verdade, que essa possibilidade de acordo individual, ela só pode ser utilizada para trabalhadores que recebam um salário inferior a 3.135 e superior a 12.212 com 12 centavos, além do diploma universitário, nesta segunda hipótese, dos R$ 12.212,12. Para os demais casos, trabalhadores que não são abrangidos nesse interim, há necessidade de acordo coletivo, e nesse caso, nada vai mudar. Essas duas situações de acordo individual e de faixa salarial, elas são tanto usadas para redução proporcional da jornada de trabalho, como para a suspensão, que nós vamos ver mais tarde. Se a redução, no caso da redução proporcional, continuando nesse tópico aqui, for inferior a 25% do que o trabalhador recebe, ou seja, se ele recebe R$1.000 e eu quero descontar apenas 200 e proporcionalmente o salário, ou a jornada, desculpem, porque o salário hora ele deve ser mantido de acordo com a medida provisória, então não precisaria da negociação coletiva, mesmo que o empregado não estivesse nessa faixa salarial. Mas, de novo, sempre considerando a decisão do STF, que tem efeito vinculante nesse caso. A redução vai ser sempre, de acordo com a medida provisória, entre 25%, 50% ou 70%. E esses percentuais, eles são mantidos para o cálculo do benefício, aquele que eu falei lá no início, que é feito com base no salário no benefício do seguro-desemprego. Mas ele pode ser praticado em outros índices. O que vai diferenciar aí a situação? É que se a redução for de 30%, por exemplo, o benefício ele não vai ser calculado 30% sobre a base do seguro-desemprego que o empregado teria direito, mas 25%. É essa a diferença. Eu posso negociar qualquer percentual, mas se for um percentual diferente do 25, do 50, do 70, eu aproximo para o menor percentual. O segundo aspecto importante da medida provisória, 936, que eu estava falando e já comentei em alguns pontos, é a suspensão temporária do contrato de trabalho. A suspensão ela pode ser feita no prazo máximo de 60 dias, com frações de 2 períodos de 30 dias.
ou pelo período de estado de calamidade pública, desde que realmente, de novo, não ultrapasse esses 60 dias. A medida provisória, ela também prevê que eu posso negociar tanto a suspensão temporária do contrato de trabalho como a redução do salário com a jornada, desde que, ao todo, não ultrapasse os 90 dias. Então, 90 dias é o limite máximo para somar as duas possibilidades. Então, por exemplo, eu posso negociar 60 dias de suspensão e 30 dias de redução de salário com redução de jornada, ou, dentro desses 90 dias, fazer o cálculo que o empregador preferir. Durante a suspensão do trabalho, da suspensão temporária do contrato de trabalho, todos os demais benefícios concedidos pelo empregador aos empregados, eles devem ser mantidos. E considerando que se trata de suspensão, ou seja, ausência de pagamento de salário, também inexiste recolhimento previdenciário. E, neste caso, a medida provisória autorizou que o trabalhador recolha para o INSS um seguro facultativo, como na qualidade de segurado facultativo. Neste período de suspensão do contrato, também é bem importante mencionar que o trabalhador ele não pode exercer qualquer tipo de prestação de serviço para o empregado. No momento que ele faz qualquer tipo de atividade, mesmo que em home office, a suspensão cai e o empregador ele é registrado na dívida ativa da União e deve pagar o salário de todo o período da suspensão, mesmo que o empregado tenha recebido benefício, porque neste caso o benefício foi pago indevidamente. Por fim, em relação à suspensão do trabalho de forma temporária, a empresa que tiver auferido no ano calendário de 2019 receita bruta de 4.800, ela tem a obrigação de pagar um benefício, uma ajuda compensatória para o empregado de 30% do valor do salário dele. Essa ajuda compensatória, ela não tem natureza salarial, ela não incide sobre o FGTS. Ela é obrigada a ser paga no caso de empresa com receita bruta superior a 4.800.000, mas ela pode ser paga em qualquer situação para qualquer empregado. Claro que tudo isso vai depender de negociação coletiva e fora dessa circunstância de uma receita bruta superior a 4.800.000, é considerado uma faculdade do empregador pagar ou não essa ajuda compensatória. Como eu disse, infelizmente o tempo era muito curto, eu tive que fazer algumas opções para conversar com vocês hoje. Estou à disposição para eventuais questionamentos. Gostaria de, como o meu painel foi o último, eu agradeço em nome do escritório e dos meus colegas que também falaram aqui. Muito obrigada. Bom dia.